Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem de Costura Objetiva. Hoje nós estamos trazendo para vocês o vídeo de costura, desse vestido aqui. Esse vestido transpassado. Tem ele aqui, aula de modelagem no canal. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link, para você assistir o vídeo de modelagem, se você quiser. Mas nós temos ele também na nossa loja, e o molde em PDF para você baixar. E, inclusive, é um dos mais vendidos, uma das que as pessoas mais gostam lá na nossa loja. E aproveite, aproveitando aí para falar com você, para você clicar no link da loja e aproveitar as ofertas. Toda semana, de segunda a sexta-feira, nós temos moldes com desconto de até 50% para você aproveitar. E na quarta-feira, toda quarta-feira, temos promoção relâmpago também, moldes diferentes, para você aproveitar também com 50% de desconto. Então, clica no link, já aproveita. Esse molde aqui, de vez em quando, ele entra também na oferta, tá? Mas a gente vai trocando, Toda semana tem modelos diferentes para você aproveitar as promoções. Então, lá dentro dessa página, da nossa loja, você vai encontrar um lugar para você entrar no grupo. Se você quiser, ficar por dentro de todas as ofertas, toda semana ver ali os moldes que estão sendo ofertados com 50% de desconto, você clica lá e entra para o nosso grupo, que aí você não perde nenhuma oferta, tá bom? Então, vamos lá, vamos assistir o vídeo de costura. Quem está fazendo para vocês o vídeo de costura é a Simone, Simone Ludovico, que ela é a nossa costureira oficial aqui do canal MCO. Ela faz parte da nossa equipe e grava os vídeos de costura. Às vezes ela faz em tamanho real, às vezes ela faz em miniatura. Então, o objetivo nosso com o vídeo de costura é um objetivo didático. Não é para mostrar para vocês que a peça ficou maravilhosa. É mostrar a sequência, o passo a passo ali da costura, que eu sei que muita gente tem dificuldade, principalmente quem é iniciante, montar a peça, a sequência para montar a peça e os acabamentos. Então, muitas vezes ela faz na miniatura, mas dá para você entender a mesma coisa, tá bom? Lembrando disso, que o objetivo é didático, é somente para você entender ali a montagem e o acabamento, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo, então? Olá, eu sou a professora Simone Ludovico, sou a professora de costura aqui no MCO. E para o projeto de hoje, nós estaremos utilizando esse tecido lindo, nessa cor maravilhosa aqui, que é um linho rústico da loja Máximos Tecidos Finos. Então, se você quiser adquirir esse tecido, tem lá também em diversas outras cores para fazer também esse projeto. Ele tem um caimento maravilhoso e vai ficar perfeito para esse vestido, tá certo? Então, linho rústico da Máximos Tecidos Finos. Então, vamos começar o projeto do vestido transpassado com gola. Aqui eu já estou com o meu molde disposto no meu tecido. O tecido está dobrado, certo? Desse lado aqui eu tenho a dobra do tecido e desse lado eu tenho a auréola do meu tecido. Aqui eu tenho o meu meio costas, eu tenho a lateral costas. Aqui eu tenho lateral frente e aqui eu tenho meio frente. E esse meio frente eu preciso cortá-lo 2 vezes, já que o meu tecido está dobrado, porque eu preciso de 4 partes. Então, aqui, cortando uma vez, eu já tenho 2 e vou repetir esse processo desse lado aqui, cortando mais uma vez. Então, o meio frente eu preciso cortar 2 vezes, lateral e meio costa, uma vez cada um no tecido dobrado. Lembrando sempre que há necessidade de conferir o fio do seu molde. Então, eu vou medir da linha de fio que tem no meu molde, aqui embaixo, até a minha auréola. Nesse caso aqui, deu 48,5 centímetros. Aqui na parte de cima, aqui da minha linha de fio, ele precisa dar o mesmo valor. E nesse caso não deu. Então, aqui, 48,5 seria aqui. Eu tenho aqui uma diferença. Então, eu vou ajustar o meu molde, encostando ele aqui na fita, na posição correta. Então, aqui eu sei que ele está na posição correta do fio. Então, ele precisa ter a mesma medida, embaixo e em cima. Isso aqui você vai repetir para todas as partes do molde. Então, você vai medir o fio do tecido e vai repetir esse passo aqui para todas as partes do molde, deixando o seu molde na linha de fio corretamente, tá? Trazendo mais para cá, eu tenho a manga, que eu também vou precisar de 4 vezes, então eu vou cortá-la aqui uma vez e vou repetir esse processo. Aqui eu tenho a minha gola, que eu preciso de 2 partes, então eu vou cortar uma única vez aqui no meu tecido, porque ele está dobrado. E a manga e a gola, eu preciso de entretelar essa gola, tá? Essa gola precisa ser entretelada. Aqui eu tenho o detalhe da minha manguinha,
que é essa lapela, eu preciso de 2 vezes, então vou cortar apenas uma vez aqui. Aqui para o cinto, eu corto uma vez no meu tecido aberto, tá? Porque eu só preciso de cortar uma única vez, então é com o meu tecido aberto, eu vou posicionar ele no meu tecido e vou cortar. Então agora é cortar e vamos partir para a costura. Aqui nós vamos começar fazendo a preparação aqui da nossa gola. Então a gola nós vamos costurar a partir desse ponto. Você vai alfinetando. Aqui, ó. Você vai costurar a partir desse ponto aqui, essa parte aqui mais retinha, essa parte superior aqui arredondada e termina aqui nessa lateral, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, ela vai ficar aberta por enquanto, ok? Então, vamos fazer isso com a nossa gola, lembrando que a sua gola aí vai estar entretelada, tá? A minha aqui não tá, eu estou fazendo na miniatura, então a minha não está entretelada, mas a sua aí vai estar como tá no molde. Aqui nós vamos fazer o detalhe da nossa manga. Então, aqui eu vou colocar, ó, avesso com avesso aqui, dobra ao meio. Isso aqui você vai fazer com as duas partes, certo? E aqui nós vamos passar uma costura reta, aqui na parte superior e em uma lateral. A parte inferior aqui não precisa da costura, tá? Porque nós vamos desvirar por aqui. Pronto, ó, depois da costura feita, certo? Nós vamos refilar aqui esse cantinho, tá? Pra gente poder desvirar e deixar uma ponta mais bonita. E aqui nessa parte mais arredondada, você pode, ó, fazer alguns piques, tá? Que são esses pequenos cortes que a gente faz próximo à costura, sem, obviamente, cortar. E aí, nós vamos desvirar. Você pode pespontar a sua gola, tá? Então, você vai desvirar, passar o ferro, né? Abrir bem essa costura, deixar bem bonita e bem assentada. Então, você pode, ó. Agora, você vai passar o ferro e você pode pespontar aqui a sua gola. Aqui, o nosso acabamento, ó, foi feito a costura e agora você vai desvirar. Depois de desvirado, você pode, ó, também pespontar a voltinha do acabamento. A nossa manga, ela tá aqui, ó, ela é dupla, né? Então, nós cortamos 2 vezes ela. Então, aqui nós temos, ó, 4 partes. Aqui eu tenho esse lado que é mais curvinho, aqui é o lado frente da minha manga. E o que nós iremos fazer, ó? Você vai dobrar sua manga aqui ao meio. Nós vamos marcar esse meio. Você pode marcar com giz ou com um pequeno pique, depende do tecido que você está utilizando. Como eu estou utilizando o tecido do linho rústico e ele desfia bastante, eu não gosto de dar pique. Então, eu prefiro marcar com giz. Aqui onde eu marquei o meio, eu também vou marcar aqui o meio do meu acabamento, tá? Então, vou marcar aqui o meio dele. E aqui, ó, eu vou abrir a minha manga, vou posicionar aqui o meu acabamento e vou colocar, ó, o lado que eu tirei novamente sobre o meu acabamento. Então, ele vai ficar aqui no meio. Eu vou alfinetar. E nós vamos passar uma costura reta aqui na base da manga. Isso aqui você vai fazer nas 2 mangas, tá? Mesmo procedimento. E aqui nós vamos passar uma costura reta na base dessa manga. Então, aqui, ó, passamos essa costura, certo? Agora, nós temos aqui o nosso acabamento preso, né? Já costurado. Agora, nós vamos, ó, você vai virar aí, tem o lado que tá com a margem de costura pra cá. Então, você vai abrir, ó, um lado da manga, vai colocar por cima da margem de costura e vai passar um pesponto aqui nessa beiradinha. Tá? Feita aqui, ó, a nossa costura de pesponto, você vai colocar uma lateral com a outra, costura com costura, ó. Costura com costura, alfineta. E vamos passar uma costura aqui, fechando a lateral. Passou aqui a costura na lateral, agora nós vamos, ó, você vai abrir essa costura e vai encontrar aqui, ó, costura com costura e desvirar a manguinha. Então, a gente vai estar com a nossa manga preparada, certo?
Aqui você deixa com um alfinete, que ela vai ficar aguardando para ser colocada no nosso vestido. E aqui ele vai ficar assim. Olha. Que lindinha. A mesma coisa você vai fazer na outra. Aqui, tô com a minha parte de costas. Nós vamos costurar o centro das nossas costas. Lembrando, gente, que o molde tem 1 centímetro de margem de costura. Então, você vai sempre costurar com a margem de 1 centímetro, tá? Ó, alfineta. E nós vamos passar uma costura reta aqui, mais a costura de acabamento. Então, aqui você pode estar usando o overlock ou o zigue-zague para dar acabamento. Aqui também, nós já vamos colocar a parte da lateral das nossas costas. Aqui é o centro, então aqui, ó, eu vou abrir direito pra cima. Aqui eu tenho a minha lateral. Então, essa parte mais curvinha é onde eu vou costurar aqui. Vou pegar o meu direito e vou encontrar aqui. Vou alfinetar. Ó, aqui. Unir aqui a cintura. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado, tá? E aqui nós vamos unir aqui em cima também. Ó, aqui ela já vai encaixar. Certo? Ficou esse outro lado aqui, que é esse daqui que eu tô, ó, com o direito pra cima, vou colocar o direito pra baixo, encostar aqui, alfinetar. Nós vamos passar uma costura reta e costura de acabamento também. Prontinho, ó, passei aqui as costuras, tá? Então, aqui, ó, uni a lateral, uni o centro costas, certo? E a outra lateral costas. Lembrando que o seu vai estar com a costura de acabamento também, certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai passar o ferro, abrir já essas costuras, deixar bem assentado e vamos passar para a parte frente. Aqui eu tenho meu meio frente, certo? E tenho a minha lateral. Frente. Nós vamos abrir aqui, deixar o direito pra cima, ó. Direito pra cima. Aqui eu tenho a minha lateral. Então, vou pegar aqui e abrir também. Aqui, direito para baixo. Aqui, direito para baixo. Essa parte, ó, mais arredondada, aqui, aqui você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou mostrar aqui, ó. Essa parte aqui, mais arredondada, é que vai ser costurada aqui. Aqui, mais reta, é o centro-frente, tá? Então, aqui, ó, você vai posicionar, vai alfinetar, cintura. Aqui na parte do busto, ele tem uma curvatura bem maior, certo? Então, aqui, você pode ir alfinetando, tá? Distribuindo essa curvatura, porque ela vai encaixar. Aqui você, ó, alinha aqui, alfineta. E aqui, ó, ela vai se encaixando, certo? Ó. E você pode alfinetar. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, pode alinhavar, ó. E você vai encaixando aqui. Parece que não vai encaixar, que tá sobrando, mas ele encaixa certinho, tá? E aqui a gente vai passar uma costura reta. Então, você vai fazer o mesmo procedimento do lado de cá e vamos passar a costura. Passamos a costura reta e você também vai passar a costura de acabamento, tá certo? Então, faça aqui o acabamento aí que você estiver utilizando. Agora, nós iremos voltar aqui com a nossa parte costas. Agora aqui, com o direito pra cima, já passei o ferro, abri aqui as costuras. Aqui na minha parte frente eu também passei ferro e abri as costuras, certo? Agora eu vou pegar, ó, botar o direito pra baixo. Então, vai ficar direito com direito. Vou posicionar aqui os ombros, certo? Costura com costura, aqui do recorte. Alfineto. Aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Direito com direito. Vou posicionar aqui meu ombro, né? Costura com costura do recorte. E vamos passar aqui uma costura reta. Passamos a costura, certo? Agora, o que nós iremos fazer? Ó,
Então, aqui, eu tô com o meu direito pra cima. Minha parte de costas pra cá, parte de frente pra cá. Vou pegar a minha gola. Vou dobrá-la ao meio e vou marcar o meio. E vou marcar aqui o meio da minha gola. Nós vamos posicionar aqui, ó. O meio da gola com o meio do meu decote costas. Aqui. Apenas um lado aqui da minha gola que eu vou prender aqui no meio. Vou contornando aqui até chegar o meu ombro. Aqui na costura do ombro, ó, na costura do ombro eu vou alfinetar. A mesma coisa para esse lado de cá. Costura do ombro, eu alfineto. E nós vamos fazer uma costura reta aqui, de um ombro ao outro, tá? Lembrando que tô pegando só um lado aqui da minha gola. Então, aqui, ó, fiz a costura de um ombro ao outro, certo? Aqui, do meu decote costas. Agora, voltando aqui, ó, nós vamos posicionar a nossa gola aqui. Então, aqui, ó, tá vendo que ela vai, ó, a minha gola já com as duas partes aqui, eu vou, ó, ela chega aqui no cantinho, aqui, eu vou alfinetar. Aqui. E aqui, ó, nós vamos virar assim e colocar pra cá, tá? Aqui nós temos a marcação. Lá no nosso molde, nós temos a marcação de onde começa a nossa gola. Então, você vai colocar, encostar aí na sua marcação e vai alfinetar, certo? Agora, nós vamos fazer uma costura prendendo esse lado aqui até o ombro, tá? Então, você vai vir aqui e vai fazer a costura prendendo aqui até chegar no ombro. Só esse pedaço, certo? Aqui a parte das costas não, só o decote frente. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Aqui, ó, fica assim. A gente faz aqui, ó, essa costura contornando esse biquinho aqui da nossa gola, certo? Ó, do lado de cá. Aqui a gente faz um pique para poder soltar aqui, quando a gente desvirar. Ó, do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer aqui o pique. Esse lado de cá, ele fica mais arredondado, tá? Não fica com esse bico assim, não. Aí, aqui, quando a gente desvira, aí, ó, ficou perfeita a nossa golinha, tá certo? Mesma coisa do lado de cá. Aqui ainda temos essa parte que está aberta, né? Ainda temos aqui a parte do decote costas. Por enquanto, vai ficar assim. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos posicionar agora a outra parte do centro-frente, para ele ficar ali com a parte frente embutida. Então, eu tenho aqui, ó, vou pegar o meu lado, a parte do direito, certo? Direito, vou sobrepor aqui, ó, vai ficar a parte aqui, ó, do centro-frente. Aqui eu vou alfinetar. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? Aqui, ó, nós vamos... Aqui a ponta da gola. E aqui, ó, nós vamos contornar, ó. Vir aqui fazer o cantinho, tá? Eu prendi aquela gola... Poderia prender tudo junto, mas eu acho que fica um pouco mais complicado. Então, por isso que eu fiz separado, tá? Prendi primeiro a gola, para depois a gente vir colocar aqui o forro. Agora, aqui, ó, quando a gente colocar essa parte, aqui vai ficar sobrando 1 centímetro, que é a margem de costura, que é aqui do ombro, tá? Então, ele vai ficar sobrando mesmo. Até ele chegar aqui na costura do ombro, ó, e vai ficar sobrando 1 centímetro. Aqui, ó, vai sobrar 1 centímetro no forro. Agora, aqui, nós vamos costurar, tá? Essa parte. Então, aqui você pode vir e costurar por esse lado que já tem uma costura, porque aí você vai seguir, ó, costura por cima, no mesmo lugar, e aí você fecha toda essa frente aqui. Então, aqui, ó, passamos a costura, ó, costurei aqui, ó, toda a volta até aqui a barra do nosso vestido, certo? Então, aqui eu vou fazer aquele mesmo procedimento, ó, de vir aqui e fazer o pique pra tirar aqui, ó, a tensão que fica aqui no tecido, certo? Que é pra gente poder desvirar, ó, ficar assim o nosso
avesso. Agora, você vai vir, ó, jogar aqui a sua margem de costura, vai jogar a margem de costura pro lado do forro, tá? Então, pro lado do forro e vai passar uma costura de pesponto. Igual eu fiz aqui, ó. Aqui é o lado do meu forro, passei aqui a costura de pesponto, como vocês podem ver, certo? Depois de passar a costura ali de pesponto, nós vamos embutir agora a nossa gola, tá? A parte aqui das costas. Então, aqui, na costura de ombro, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Vou tirar aqui. Aqui na costura de ombro, nós vamos fazer um pique, ó. Bem rente aqui a costura do ombro. Vamos fazer um pique, ó. Fiz o pique pegando, né, a gola com essa parte de cima aqui. Do lado de cá também vou fazer a mesma coisa, o mesmo pique. Ó, bem pertinho aqui, ó, da costura do ombro. Feito isso, você vai vir aqui, ó, vai pegar a sua gola. Aqui na gola nós vamos fazer alguns piques, porque a parte aqui do nosso decote costas, ela é arredondada, certo? Então, nós vamos fazer um pique pra essa gola ficar bem assentada, não ficar repuxando. Então, aqui, ó, eu faço o pique. Na curvatura aqui. Jogo a minha margem de costura pra dentro da minha gola. Essa parte de cima, eu vou dobrar 1 centímetro, que é a margem de costura, e vou colocar aqui, ó, rente com a minha costura que já tá aqui embaixo. Vou alfinetar aqui. Isso aqui eu vou fazer até aqui onde tá a minha costura do ombro, tá? Meu tecido desfia bastante. Aqui, ó, dobro. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui a sobra? Vou dobrar aqui pra dentro. Colocar aqui, ó, em cima dessa costura que já tá pronta. Aqui como fica o acabamento. E agora, eu vou passar uma costurinha de pesponto de uma ponta a outra, certo? Aqui, nós iremos passar uma costura de acabamento. E isso você vai fazer dos dois lados, tá? Costura de acabamento aqui na parte do forro. Então, aqui, ó, passei a costura, deixamos o nosso decote costa, ó, embutido. Aqui fica a costurinha, ó, bem em cima também da gola, certo? Agora, aqui, ó, nós iremos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso ombro, tá? Pega o nosso ombro, a nossa gola a gente joga aqui pra dentro. Vou pegar parte do forro e vou encontrar aqui, ó, com o meu ombro costa. Aqui tá o ombro costa, a minha gola e aqui o forro frente. Venho aqui, ó, junto. E aí, a gente passa uma costura, tá? Pra gente deixar essa partezinha aqui do nosso ombro embutida. Então, você vai vir, ó, e vai passar a costura aqui, já em cima dessa que já tem, e passar a costura de acabamento. Isso aqui você vai fazer dos dois lados do ombro. E, ó, passei a costura no ombro, tá? Desse lado aqui tá o meu forro, a minha golinha tá aqui dentro, certo? Você pode tirar um pouco aqui do excesso, porque fica grossinho. E agora, a gente vai desvirar. E aí, a gente fica, ó, com essa parte do ombro embutida. Claro, gente, que aqui tá aparecendo bastante assim, porque eu tô usando uma cor diferente, tá? Por isso que tá assim aparecendo. Mas quando a gente faz aí com a cor do tecido, fica bem certinho. Lembrando que aqui já tá com acabamento, certo? Então, você vai desvirar bem certinho aqui, fazer a pontinha. E agora, nós vamos ir as nossas laterais. Então, vamos unir aqui, você vai botar lado costa com lado frente. Ó, lado costa, vem com a minha frente, direito com direito, lateral com lateral. E nós vamos fechar com a costura reta e costura de acabamento. Então, você vai colocar aqui o alfinete dos dois lados, né? As duas laterais. A linha bem certinho. E vai passar costura reta e costura de acabamento. Fechei a lateral, ó. Fechei a lateral, lembrando que a sua vai estar já com acabamento. Agora, nós iremos, ó, você vai passar aqui, ó. Aqui eu tenho a minha frente, certo? Aqui tá a minha frente, aqui é o meu forro.
eu vou virar o meu forro pelo direito, ó, vou jogar ele pra cima aqui, do direito. E aqui nós vamos fazer a costura. Uma costura aqui, ó, de acabamento. Você vai passar ou zigue-zague, ou aqui também, ó, o meu forro do outro lado. E nós vamos fazer uma costura de acabamento aqui, zigue-zague ou overlock, pra gente poder fazer a nossa bainha. Então, você fez aqui a costura de acabamento, aí você vai vir aqui, só na parte aqui do forro, e você vai costurar aqui, ó, com 2 centímetros, tá? Você pode vir marcar aqui 2 centímetros com a fita métrica, aqui, ó. Vem com giz, marca aqui. E aqui você vai costurar, ó, em 2 centímetros. Desse lado e do outro lado também, onde tem o forro, né? Na parte de frente. Só aqui onde tem o forro. Ó, depois de passar essa costura, nós vamos desvirar, certo? Dobra aqui, desvira. Passa o ferro, ó, deixa assim bem assentado. Aqui eu já passei, ó, aqui a gente vai virar 2 centímetros, que é da barra. E aqui, ó, eu passei ferro, porque facilita, mas você pode virar, alfinetar. Lembrando que aqui já está overlockado, tá, gente? Ó. E aqui nós vamos passar uma costura reta, fazendo a bainha aqui do nosso vestido, certo? Então, você vai passar aqui a costura reta. Aqui no forro da frente, nós temos, ó, a sobra aqui de costura, tá? Então, você pode vir aqui, ó, nessa sobrinha de costura e passar uma costurinha prendendo aqui para isso aqui não ficar solto, tá? Então, você vai prender até aqui, passando uma costurinha, tá bom? Ou, se você não quiser passar a costura, também não tem necessidade que vai vir os botões e ele vai ficar preso com os botões. Mas eu gosto de passar uma costurinha. Então, vamos fazer a bainha e vou passar uma costurinha aqui, tá? E aí, nós vamos aplicar a nossa manga para finalizar o nosso vestido. Passei a costura, fiz a bainha, aqui, ó, como está. Vendo? E agora, nós vamos aplicar a manga. Então, a manga, a gente deixou ela preparada. Daí, você vai passar uma costura de embebimento aqui na cabeça da manga, tá? Que é uma costura em ponto largo. E aí, você vai pegar, ó, a linha referente à bobina, no meu caso é essa aqui, ó. E a gente vai dar uma puxadinha nela pra fazer um pequeno encolhimento, caso seja necessário. Na hora que você for aplicar sua manga na cava, se a manga tiver, né, com sobra, você vai e puxa mais um pouquinho, até você ajustar e ela ficar o tamanho certinho da nossa cava. Então, aqui, ó, eu tô com o meu vestido aqui, ó, pelo lado do direito, e esse aqui é o lado frente da minha manga, tá? O lado frente. Então, eu sei que ele tá pra frente, ele é desse lado aqui. Então, aqui, ó, já é como se tivesse costurado, a posição que ele tem que ficar. Então, ela tá aqui, eu vou encostar aqui, ó, costura da cava com a costura da lateral, ó, da manga com a lateral do meu vestido, coloco costura com costura e vou alfinetar. Alfinetei aqui. Vou abrir aqui, ó, o meu vestido e vou pegar a minha manga aqui. Pelo lado agora do avesso, tá? A minha manga eu marquei o meio. Então, para marcar o meio, é só você dobrar no meio e marcar aqui. A gente vai colocar, eu coloco essa marcação do meio 1 centímetro pro lado da cava costa, passando aqui, ó, da costura do ombro, 1 centímetro, porque a cava das costas, ela é maior, né, do que a cava frente. Então, o meio da cava, geralmente, dá 1 centímetro depois ali da costura de ombro. Então, aqui, ó, o que eu puxei aqui da minha manga já foi suficiente. A minha cava já tá encaixando, ó, perfeitamente. Se a minha manga tivesse com sobra, eu iria puxar mais um pouquinho a linha, certo? A linha referente à bobina. Aqui, ó, é só você alfinetar e agora nós vamos passar a costura. Então, você vai passar costura reta e costura de acabamento aqui na cava, tá? Prontinho, costurei a minha cava. Agora, você vai tirar toda a sobra de linha. Você pode retirar essa linha da costura de embebimento, certo? Você puxa e tira ela. Então, aqui tá finalizado, né, o nosso vestido. E ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó, no caso de
roupas femininas, a casa de botão fica do lado direito, tá, gente? Não é uma regra, mas geralmente é onde se coloca, tá? Não é mais obrigatório isso, mas é onde se coloca. Então, a casa de botão do lado direito, olha, o transpasse desse vestido é esse valor aqui, do centro-frente, tá? Então, ele vai vir aqui, ó, e vai encaixar bem em cima. Esse lado de cá encaixa em cima do de baixo. Aqui você vai marcar a casa de botão, certo? E vai fazer suas casas de botão e vai aplicar os seus botões, tá? Então, fica assim. Eu vou até alfinetar aqui. Ó, ele vai ficar preso até aqui. Você vai ver que aqui, ó, ele começa a fazer a curva, tá? Que é da abertura aqui do nosso vestido, tá? Abertura aqui da nossa gola. Aqui vai ficar, ó, o seu botão, que é onde ele abre, tá? Então, aqui onde começa a curvatura é onde vai ficar o seu primeiro botão. Aí, daqui pra baixo, você vai colocar aí a quantidade que você desejar. Uma outra coisa aqui que eu vou falar com vocês. Quando a gente abre aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui essa linha de pesponto. Claro que ela tá evidente aqui porque eu tô com uma cor, né, que não é de acordo com o tecido. Mas se você não quiser que esse pesponto apareça, você pode fazer o pesponto só até aqui. Ou não fazer. Você pode até não fazer o pesponto ou fazer até aqui, aonde começa o abotoamento, tá? Se você não quiser que apareça aqui a costurinha. Vai ficar uma costurinha bem discreta porque a linha vai estar da cor do tecido. Aqui tá aparecendo muito porque a cor é diferente, que é realmente para que vocês possam ver melhor os detalhes. Aqui, ó, na nossa manga, você vai vir aqui e vai prender, né, aplicar um botãozinho aqui. Não precisa nem fazer casa, se você não quiser. Se quiser, pode fazer uma casa aqui e colocar o botão. Ou então, só prender o botão aqui por cima mesmo, tá? E aí vai ficar o detalhe aqui da manguinha. Deixa eu prender aqui. E assim ficou o nosso vestido. Bem lindo. Aqui a parte das costas, ó. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E se você tiver interesse em adquirir o molde desse vestido, que fica maravilhoso, e você pode fazer aí em vários tecidos, você pode ver que aqui, nesse tecido aqui, que é o linho rústico, ele ficou maravilhoso, né? Caimento muito bom. Então, tá à venda na loja de moldes MCO, tá certo? Da modelagem costura objetiva, que vai estar com o link aí na descrição do vídeo, caso você queira o molde pronto. A professora Vânia ensinou a modelagem. Se você quiser, também pode fazer a modelagem, tá bom? Mas caso queira pular a etapa da modelagem, você pode adquirir o seu molde pronto lá na loja MCO.